Conheceu algumas técnicas sobre como convidar e mandar o material prévio para tornar sua reunião mais produtiva? Nós vamos falar agora sobre como conduzir uma reunião para que ela seja mais rápida e para que ela tenha mais resultados. Juntando o que vocês viram no primeiro vídeo com o que vocês vão ver agora, vocês vão conseguir reduzir o tempo das suas reuniões em até 50%. E principalmente agora que a grande maioria das reuniões passa a ser por videoconferência. Chegou o horário da reunião. Você convidou o pessoal, mandou o material prévio, fez a pauta todinha decupada, do jeitinho que a gente viu no outro vídeo. O que você vai fazer agora para que essa reunião continue sendo produtiva? Então, nós vamos falar tanto de reunião presencial, porque hoje elas dificilmente estão existindo, mas daqui a pouco elas vão voltar a existir, e também na condução das reuniões online. Uma das atitudes que leva a maus hábitos na condução das reuniões é a reunião não começar e não terminar no horário. Ah, mas eu marquei a reunião para as 2 horas e eu chamei 8 pessoas e só tem 2 pessoas. Comece com as 2 pessoas. Algumas pessoas acabam se atrasando porque elas pegaram trânsito, porque elas estão vindo de fora, algumas pessoas estão vindo às vezes de outro estado, de outra cidade. Isso é uma coisa. Agora, aquele profissional que trabalha no andar de cima, a 30 metros de você, esse profissional tem que estar no horário. Então, se você convidou 8 pessoas e tem 2 pessoas, você precisa respeitar aquelas 2 pessoas que chegaram no horário. Então, comece no horário. Quem chegar às 2h10 vai pegar a reunião andando. Quem chegar às 2h30 vai pegar a reunião andando. Se você espera todo mundo para começar, você marcou as 2 e aí você espera todo mundo até 2h15, 2h20 para começar, que recado você está passando? Você está passando 2 recados. O primeiro deles, um recado de desrespeito a quem chegou às 2 horas. Que as pessoas se programaram para conseguir estar ali, disponível para você às 2 horas, e você está considerando muito mais quem se atrasou do que quem chegou no horário. Então, o que você está dizendo? Você está dizendo que quem se atrasou vale mais para você do que quem chegou no horário. Com isso, em vez de você fazer com que as pessoas que se atrasam passem a chegar no horário, você faz com que as pessoas que chegam no horário passem a se atrasar, porque a atitude delas de chegar no horário não é valorizada. Então, marcou as 2? Comece as 2. Aí o pessoal que chegou atrasado, toque a reunião. Quem chegou atrasado, que vá procurar posteriormente as informações que perdeu. Porque de nada adianta você marcou as 2, começou as 2, se você, quando alguém chega às 2h15, você para e recapitula. Porque, de novo, você está dizendo que quem chegou às 2 fez papel de bobo, porque ele vai ter que ouvir 3 ou 4 vezes a mesma coisa. Então, valorize o seu tempo e valorize o tempo de quem chegou no horário. Quem chegou às 2, comece a reunião às 2. Quem chegou às 2h15, que se vire para ler depois na ata o que foi resolvido entre 2 e 2h15. Mas não vai parar a reunião e voltar. Da primeira, da segunda vez, pode ter uns pessoal meio mal-humorado, que fique bravo, que saia reclamando. Mas na terceira ou na quarta vez, você vai ver a quantidade de gente que está chegando no horário. Foco no debate. Como você manda um material prévio, você vai partir essa reunião do princípio que todo mundo leu o material. Ah, mas só 2 leram. Toque a reunião a partir do princípio que as pessoas leram o material. Ah, mas vai vir aquele que vai perguntar alguma coisa, porque fala, eu não li o material, você pode me explicar? Desculpa. Mas o foco da reunião agora é a gente debater em cima do conhecimento daquele material que foi enviado. Ah, mas eu não li. De novo, não leu? Vai tentar pegar depois. Então, dê voz para quem leu. Dê voz para quem olhou para o material. As perguntas de eu não li, mas o que está escrito ali? Desculpa, eu não vou parar para responder isso.
Claro que você vai falar de uma maneira muito delicada, né? Você vai falar de uma maneira muito amorosa. Então você vai colocar para ela, olha, a gente tem 30 minutos que foi colocado aqui na pauta para a gente debater as providências que a gente vai tomar a partir do projeto. Se eu parar para retomar e explicar ponto a ponto do projeto, a gente não vai cumprir o objetivo que a gente tem nessa meia hora de reunião. Então, desculpa, mas eu vou focar a partir do momento que as pessoas leram o projeto. Eu vou focar, né, nesse debate com quem leu o projeto. Sim, você vai ter um monte de gente brava com você no começo. Mas qual que é o foco da tua reunião? Sair com resultado ou ficar agradando quem não cumpre o que foi combinado? Então é para debate, não é para apresentar. E até porque quando você envia esse material previamente, as pessoas têm tempo de ler e refletir. Quando você apresenta um material, quando chega a reunião, tem uma novidade para as pessoas, o que vai acontecer? Elas não vão ter tempo de parar para pensar, de considerar. E muitas vezes as opiniões que elas vão dar, os pareceres que elas vão dar, vão ser muito imediatistas. Então, pode ser que elas não deem a melhor ideia que elas tiveram, pode ser que elas deem uma opinião sem fazer análise. Então, é exigir demais que a pessoa tenha conhecimento do assunto agora e que ela dê uma opinião técnica. Então, você vê que não é eficaz na reunião nem para questão de tempo e nem para questão de resultado. Então, esse material enviado antes é para as pessoas lerem, para as pessoas refletirem e elas chegarem com a sua reflexão. Ter conhecimento de algo novo, de um projeto, de uma mudança, e querer que essa pessoa dê uma opinião estruturada, um parecer estruturado a partir de algo que ela recebeu nos últimos 5 minutos, dificilmente você vai ter um retorno eficaz. Então, querer uma opinião consistente de algo que a pessoa recebeu faz 5 minutos, não teve tempo de parar para analisar, você dificilmente vai conseguir. E aí você vai precisar marcar uma outra reunião. Então, o material prévio, a leitura do material prévio, ela torna a reunião mais eficaz em todos esses itens que eu acabei de colocar para vocês. Quando a gente faz reunião presencial, tem um hábito que atrasa muito a reunião, que é comida na reunião. Reuniões que duram mais do que 2 horas, a gente tem que começar a rever se realmente a gente estruturou bem essa reunião. Existem exceções quando você vai se aprofundar em um grupo de trabalho, mas nessa reunião ali do dia a dia, onde você vai sair com tomadas de decisões, você vai ter essa reunião de 1 hora, seria o ideal, mas vamos pegar um assunto mais complexo que tome 2 horas. Todo mundo pode ficar sem comer por 2 horas. Então, se você marcou a reunião às 2, as pessoas acabaram de almoçar. Se você marcou a reunião às 10, as pessoas vão almoçar no fim da reunião. Então, não precisa ficar com aquele monte de comida, aquele monte de lanche ali na reunião. Café, uma água, ok, perfeito, que isso a gente consome ao longo do dia. Mas aquele monte de comida na reunião, ele distrai. Porque as pessoas ficam tomando lanche, elas saem da mesa, ou então vai parar a reunião no meio para ter um lanche. Uma reunião de 2 horas, você não precisa parar no meio para ter um lanche. Então, sem comida na reunião. Celular na reunião, só se for muito necessário. O celular, ele distrai. Ah, mas no celular eu posso buscar alguma coisa na internet, alguma coisa que eu preciso para completar ali a reunião. Ótimo, você consegue buscar ali pelo sistema ali da reunião, pelo notebook da pessoa que está apresentando a reunião. Essa história de celular na reunião, ela serve muito mais para distrair do que para trazer elementos novos. Então, de novo, se você tem uma empresa onde as pessoas que trabalham nessa empresa não podem ficar 2 horas, 1 hora longe do celular, alguma coisa está errada na sua gestão. Quem você está chamando para reunião não pode deixar o celular com uma outra pessoa da equipe, porque nós estamos falando de celular corporativo, né? Não estamos falando de celular com coisas pessoais. Essa pessoa não pode deixar o celular dela com uma outra pessoa da equipe para resolver alguma coisa? Será que nada
pode esperar 1 hora para ser resolvido? Então, essa história de que eu preciso ficar grudada no celular porque eu não posso ficar 1 hora longe, você está com um problema de gestão provavelmente bem maior do que você imagina. Então, o celular fica com alguém da equipe para você ter foco na reunião. Agora, quem convida tem que dar o exemplo. Você convidou, você vai ser o primeiro a colocar o seu celular no canto. E aí isso torna, inclusive, a reunião mais produtiva, além da pessoa não ficar consultando o celular, né? Ela vai querer focar mais na reunião para voltar e poder responder suas mensagens, tomar suas decisões aí de mensagens que vieram a partir do celular. Então, quanto mais você puder tirar os celulares da reunião, melhor. Ah, mas durante o período da reunião vai entrar uma ligação que é muito importante para uma das pessoas da reunião. Ótimo, ela pode deixar esse celular com uma secretária, com um assistente dela. A hora que essa ligação entrar, a outra pessoa atende, fala, espera um minutinho, interrompe a reunião e chama a pessoa para atender a ligação. Buscar cumprir os subitens da pauta. Então, se é das 3 às 3h30 um assunto, gente, vamos focar, vamos ser sintéticos, porque a gente tem meia hora para resolver isso. E de que maneira você faz isso? Combinando com as pessoas o tempo máximo que elas vão poder colocar seus pareceres. Porque a gente tem aquele que domina a reunião, né? Que ele entra e ele fala 10 minutos, 20 minutos. Então vamos combinar. Fala, gente, a gente tem meia hora para tratar desse assunto. Então eu vou pedir para vocês que as intervenções sejam no máximo de 2 minutos. Que assim dá tempo de todo mundo falar. Quem precisar falar mais ou ter 2 ou 3 intervenções, a gente vai alternando essas intervenções. Então, combine o tempo máximo. Nossa, 2 minutos não é nada. 2 minutos é uma eternidade quando você consegue ter foco no seu discurso. Vou dar uma dica para vocês. Deem uma olhada no YouTube ou nos jornais da televisão. Vem o tempo que levam as reportagens. Reportagens de 2 minutos conseguem dizer muita coisa. Eu vou deixar uns links aqui embaixo de conteúdos aí da internet, onde vocês veem que em 2 minutos, ou até menos de 2 minutos, muito recado pode ser dado. E aí, quando você está tocando a reunião, você está falando ali da área de segurança do trabalho, enquanto vai ser realizada a reforma. Aí alguém lembra e fala, olha, falando de segurança do trabalho, a gente precisa resolver a questão lá do portão de entrada da empresa. Não, neste momento, a gente está falando de segurança do trabalho no departamento enquanto está acontecendo o processo de renovação do layout daquele departamento. Tem um problema de segurança do trabalho no portão de entrada? Legal, vamos conversar no fim da reunião. Então, quando alguém trouxer um assunto que não tem a ver com o que se está falando na reunião, você remete isso para o fim da reunião. Falar, legal, deixa anotado aí, você pode ficar 10 minutinhos depois da reunião, no final da reunião, a gente volta a falar nisso? Quando o assunto interessa apenas para 2 pessoas envolvidas e não para todos os envolvidos, ou ele sai da pauta que está sendo tratada ali, quem está conduzindo a reunião, imediatamente joga isso para o fim da reunião. Legal, isso é um assunto importante, vocês podem ficar no fim da reunião conversando sobre isso, ou a gente pode ficar no fim da reunião conversando sobre isso. Porque aí você evita que o pessoal se distraia. Tá todo mundo ali focado num assunto. E esse assunto que entrou no meio só interessa para 2 daquelas 8 pessoas. Você tem 6 que vão dispersar. Então, se aquele assunto é tão importante assim, aquelas 2 pessoas podem ficar um pouquinho mais depois que acabar a reunião para tratar desse outro tema. Agora nós vamos falar da ata. Ata de reunião é uma coisa muito chata de fazer e que pouca gente lê, porque ata de reunião, em muitos casos, parece petição de advogado. Pessoal aí do direito, que me desculpe, mas
Normalmente, os documentos feitos ali, os documentos jurídicos, eles costumam ser muito complexos, muito longos e tem sua razão de ser ali, na questão de todos os trâmites ali da lei. Mas para uma ata de reunião, a gente precisa ser objetivo. Então, eu trouxe para vocês aqui um modelinho de ata em Excel, que você pode fazer, ou alguém ali que esteja na reunião, pode fazer enquanto a reunião é realizada. Olha que fácil esse modelinho de ata em Excel. Ele é muito simples. Ele tem a data da reunião, quem participou, e aí vocês começam a ler o assunto, algumas palavras muito rápidas ali sobre o assunto, né, para contextualizar um pouco quem não estiver na reunião ou se precisar consultar depois. As ações que foram acordadas, então, daquele assunto, o que vai ser feito? Saindo daquela reunião, qual é o plano de ação? Quem vai executar e a data que essa pessoa tem para entregar. E você vê ali que tem uma coluninha do status. Então, grande maioria das ações ali provavelmente não esteja começada, ali, vermelhinho, está em andamento, né? Ou já foi terminada. Então, essa ata de reunião que você vai disponibilizar para todo mundo, você disponibiliza na nuvem da sua empresa, ela vai sendo atualizada até a próxima reunião. Então, você saiu ali daquela reunião sobre a mudança de layout no seu departamento, a pessoa do financeiro saiu com uma tarefa, saiu com uma missão. Qual é? Quando ela precisa entregar? Alguém ali do seu departamento, seu assistente, saiu com uma outra missão. O profissional de segurança do trabalho saiu com uma outra missão. Qual é o responsável à data que precisa entregar? E aí, até vocês sentarem para conversar novamente sobre o assunto, daqui a 2 ou 3 semanas, a pessoa que está executando a tarefa vai atualizando ali naquele Excel. Aquele Excel fica na nuvem e a pessoa vai atualizando o status do trabalho dela. O que ela já fez, como é que as coisas estão andando. Quando você realizar a próxima reunião para tratar do tema, você já pela ata consegue saber o que foi feito, o status que está cada uma daquelas etapas. Então, ali, pelo acompanhamento daquela ata que fica disponibilizada na nuvem, você já consegue eliminar uma série de perguntas que seriam feitas no início da reunião seguinte. E fica muito mais fácil para ler, fica muito mais objetivo. Então, eu vou deixar para vocês links para 2 documentos. O primeiro deles é para esse modelinho de ata de reunião em Excel, para vocês poderem baixar. O segundo link é mais uma dica de livro sobre técnicas de reunião. Esse livro que vocês estão vendo, a capa, aqui no cantinho da nossa tela. Com essas dicas, você vai ver como você vai diminuir o tempo da sua reunião e transformar aquele encontro enfadonho, chato, improdutivo, em algo com resultados. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, chamar um amigo para assinar o canal e se você não assina o canal, assinar o canal, ativar os sininhos, que toda semana a gente tem dicas novas para vocês. Até a próxima!